prezados irmãos, elevemos nesse instante os nossos pensamentos em prece, em oração, buscando a divina bondade, o amor de nosso Pai Celestial, agradecendo ao Criador a bênção e a alegria de estarmos nessa casa, reunidos em nome dele e de nosso Mestre Jesus, de maneira a aprendermos, a estudarmos, a iluminarmos o nosso espírito, nos fortalecendo, Mestre, diante dos desafios, das tentações que nos visitam a todos. Rogamos ao Senhor que nos ampare nesta noite, inspirando as leituras, comentários, bem como ajudando, Mestre, a todos nós, na compreensão, na fixação deste estudo, de maneira que ele seja muito proveitoso, muito útil, para nos guiar, para nos ajudar diante das mais diversas situações que nos visitam. Rogamos ao Senhor ainda, Mestre, que nos traga bênçãos de saúde, de paz, que a bondade e a misericórdia divina se derrame sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que a bondade do Pai continue a abençoar essa casa, em seus estudos, em seus trabalhos, em todas as suas atividades, no plano físico e no plano espiritual. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que tem sido estudado por nós nas últimas quintas-feiras, de maneira sequencial, e portanto nós passamos a palavra ao João Flávio, que conduz o nosso estudo da noite. Bom, para quem não sabe, o livro Nos Domínios da Mediunidade é o 9º livro da série André Luiz. André Luiz, também para quem não sabe, é aquele médico que estudou a doença de Chagas aqui em Minas Gerais por volta de 1930, na cidade de La Sance, que fica ali perto de Pirapora. Bom, então ele estudou aí a doença de Chagas, descobriu que a doença de Chagas é provocada pelo barbeiro, que morde a pessoa, deposita ali um trepanosoma cruzi, etc. Bom, depois ele saiu daqui, voltou para o Rio de Janeiro, já que ele era carioca. Bom, e ele morreu relativamente novo. E ele descreve no primeiro livro dele, chamado Nosso Lar, o que aconteceu com ele depois que ele morreu. É um livro que todo espírita deve ler. Mas ele não parou por aí, ele continuou escrevendo outros livros, explicando as atividades pelas quais ele estava passando no plano espiritual. E esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele e um colega também médico, de nome Hilário Silva, fazem um curso de mediunidade lá no plano espiritual. E eles são orientados, instruídos por um orientador de nome Aulos, que tinha uma experiência muito grande
em mediunidade, é um especialista em mediunidade. Então, esse livro, em seus capítulos aí, o Aulus leva os dois para um centro espírita, para uma reunião mediúnica, uma outra, e também outros ambientes, e vão explicando para eles ali vários casos de mediunidade. No capítulo da noite, nós vamos ler o capítulo dando algumas explicações. Então, o tempo é suficiente para a gente ler o capítulo todo. Então, o capítulo mostra que vícios, mostra encarnados mal acompanhados, espiritualmente falando, e também encarnado bem acompanhado, mal acompanhado por espíritos e bem acompanhado também por espíritos. Nós já vamos começar logo para já ir explicando. O nome é Forças Viciadas, capítulo 15. Caída a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando ar fresco. Dirigimos-nos a outro tempo espírita. Porque no capítulo anterior, o capítulo foi dentro de um centro. Aqui agora, eles estavam se encaminhando para outro centro. Dirigíamos-nos a outro templo espírita em companhia de Aulus, o instrutor, segundo o nosso plano de trabalho. Quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria, na rua, 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observem o nosso infeliz irmão, determinou o orientador, o Aulus, E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa, porta lá do bar, do restaurante, e o carro policial que iria levar essa pessoa que estava aí gritando, iriam levá-lo preso, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Quer dizer, uma entidade ali, uma entidade da sombra, quer dizer, um espírito atrasado, envolvia e abraçava esse senhor. Num átimo, quer dizer, num instante, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, quer dizer, tanto o espírito encarnado quanto esse desencarnado estavam bêbados, portanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Quer dizer, um estava acoplado no outro. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o outro médico, companheiro de André Luiz. Ante a alegação de Hilário, o assistente, o Aulus, considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. Quer dizer, que eles estavam passando por ali, já iam para um outro centro espírita. Como ocorreu esse incidente, o Aulus falou, dá para a gente, nós dispomos de alguns minutos, dá para a gente entrar e estudar o caso aí. Bom,
o quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunha de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto, quer dizer, o restaurante, regurgitava, quer dizer, estava lotado, muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo, recolheríamos material adequado a expressivas missões. Quer dizer, eles estavam em curso de mediunidade, então lá dentro iriam encontrar ensejo, aprender alguma coisa sobre mediunidade. Transpusemos a entrada, aí ele já começa a explicar. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Quer dizer, então lá dentro daquele restaurante, que, como ele fala aqui, que era um restaurante barato, né? A psicosfera era muito ruim, uma psicosfera de baixas vibrações, quer dizer, lugar de espírito atrasado, né? Encarnados também ali, atrasados, e ele vai comentando, junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição, quer dizer, aparência triste, se demoravam expectantes. Então, vejam bem, ele já começa a falar sobre fumo e bebida. Algumas sorviam as baforadas do fumo, arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Quer dizer que então, ali dentro, aquela turma que fumava, os encarnados que fumavam, soltavam ali aquelas baforadas, né? Ainda quentes pelo calor dos seus pulmões. E outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Então ali era lugar do vício do fumo e do álcool. Não tinha espírito não, encarnado, fumando, soltando aí de seus pulmões ali a fumaça quente. E os outros que bebiam também soltavam, expiravam ali, naquele hálito, com bafo de cachaça. De cachaça não, de álcool. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos, que já se desvencilharam do vaso carnal, já desencarnaram, né? Se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se cosem, se costuram, se juntam àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Então, muita gente fica aí mantém o vício do álcool e outros o vício do fumo, né? E os encarnados aproveitam. É pelo seguinte, a pessoa morreu viciada, aí, por exemplo, o cigarro. Ela tem o vício, ela quer continuar fumando. Ela não pode acender o cigarro e tragar, ela então chega perto de alguém que esteja fumando, né? Acopla nessa pessoa e sorve ali a fumaça do cigarro, né? E da mesma forma, quem bebe, uma pessoa morreu viciada, ela então procura quem bebe para manter o seu vício. Então ele suga os eflúvios etílicos de quem fuma. Então dizem que o médium vidente, quando vai no boteco,
ele vê ali uma situação deprimente, né? Uma pessoa fumando ali, um espírito curvado em cima dele e fumando através dele. Então, muitas pessoas que bebem, elas funcionam como um copo de um espírito. Chega no ponto que, às vezes, a pessoa bebe tanto, né? E ela não fica nem com cheiro de cachaça de álcool, porque as entidades sugam os eflúvios todos dela. Por exemplo, tem casos em que a pessoa pega uma garrafa de cachaça e vira ela ali, né? E bebe tudo. E normalmente, se a pessoa fizer isso, ela entra em coma. Tem de ir lá para o hospital, para tomar glicose na veia, né? Bom, mas nessas situações, os espíritos sugam tanto que a pessoa quase que só fica com a água da bebida. E ela tem casos que nem com cheiro de cachaça, de álcool, ela fica. Bom, mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? O Hilário, colega do André Luiz, ele perguntava muito. Quase todas as perguntas ele que faz. Então aí o assistente falou para ele: Hilário, o que a vida começou, a morte continua. A pessoa passou a beber, a fumar, quando estava em vida, e aí a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles um culto de satisfações menos dignas, com exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras. E como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que fora. Então, são irmãos nossos que desencarnaram, mas continuam ali em sintonia com o mal. Então, procuram esses ambientes mal frequentados, né? E ali eles convivem com os espíritos que sugam dele os eflúvios aí do lixo. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou: entretanto, como se transformarão? Como é que eles vão melhorar? Vão ficar assim a vida inteira? Claro que não, né? Aí o Aulus respondeu: chegará um dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chama-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento e cárcere. Então, essas pessoas que estão lá nos planos espirituais aí inferiores, que estão aí dentro dos botecos, convivendo com essas entidades aí do vício, né? Elas vão
sair disso através de processos de reajuste. E aí ele cita, né? Aflição, por exemplo, passar por aflições, desencanto, quer dizer, vamos enjoar daquilo, ver que já estão ali muito tempo e aquilo não. O que significa aquilo? Nada. Cansaço, tédio, sofrimento e cárcere. Esse cárcere aqui não está querendo dizer um cárcere no sentido figurado, né? Ficarão presos aquelas entidades ali que exercem comando sobre eles. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem. Tudo indica que eles vão continuar nesses ambientes por muito tempo, né? Concordo plenamente, falou lá o instrutor. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Quer dizer, quando eles não cansarem de ficar sendo ali sugados nesses botecos, nessas boates, nesses ambientes aí, né? O que vai acontecer? Se eles não se enfastiarem dessa loucura, né? O que vai acontecer com eles? Quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Que prisão é essa? Vão colocá-los no xadrez? Não. É um outro tipo de prisão. A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Essa é a prisão que ele está falando, né? Temos, por exemplo, o mongolismo. Mongolismo era chamado antigamente de síndrome de Down, né? A hidrocefalia, quando a criança, a cabeça dela fica enorme. A paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Então, vejam bem, ele está dizendo que essas pessoas vão ser presas numa prisão regeneradora e que presas no próprio corpo doente, né? Então, vão reencarnar com esse tanto de doença aí que ele diz: mongolismo, hidrocefalia, paralisia, cegueira, epilepsia, idiotismo, aleijão de nascença e etc. etc. Então, por aí a gente vê como é difícil o tratamento de vícios, né? Cura através de reencarnações dolorosas. Bom, já pensou a pessoa a ficar livre de um vício desse aí, ele ter de nascer com síndrome de Down? Bom, continua ele aqui. No entanto, comentei, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho, se voltassem à regularidade através da renovação mental, com alicerces do bem? Aí a resposta:
né? Isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados, usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso precisariam despender esforço heróico. Quer dizer, não é fácil, né? Então, os encarnados que resolvessem, com muito esforço, largar o vício, eles estariam ajudando não apenas a eles, como também os encarnados que fazem uso do vício através dele. Ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. E ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas, valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação. Quer dizer, no centro que eles tinham ido na noite anterior, como naquele bar ali, o restaurante que eles estavam, aquilo era mediunidade em ação, o que eles estavam vendo lá, né? Isso é também mediunidade? Sem qualquer dúvida, confirmou o Aulus, recursos psíquicos nesse ou naquele grau, quanto o poder de locomoção, a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Bom, quando ele fala escândalo aqui, servindo ao escândalo, está querendo dizer servindo ao mal, né? Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a heresidade a benefício do conforto na civilização. Bom, então ele está querendo dizer aqui o seguinte, que a mediunidade, ela tem de estar com Jesus. Mediunidade sem Jesus não é nada, né? A mediunidade, ela tem de estar com Jesus, que ela tem um objetivo sublime. Quando a gente estuda a mediunidade, principalmente nesse livro aqui, a gente vê que a mediunidade tem de estar a serviço do bem, tem de estar voltada para ajudar, para servir, para curar, né? Então ela foi feita para isso. Então ela tem de estar com Jesus. Ela não estando com Jesus, ela se desvia, como tem capítulos aqui nesse livro que mostram muito bem isso. E a mediunidade desviada de seus princípios sagrados, ela coloca aí os médiuns em situações difíceis, né? Não apenas numa reencarnação, mas também em futuras reencarnações. Nisso, Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados
mais próximos, quer dizer, lá dentro do restaurante, qual se já os conhecesse. E fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Seguimos-lo ombro a ombro. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. Então, fui lá no outro ambiente, né? Tinha lá uma mesa, garrafa de conhaque, e tinha um rapaz, um encarnado, escrevendo. E controlado por uma entidade desencarnada. Bom, via-se-lhes absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. Quer dizer, aquilo que o rapaz estava escrevendo, aquilo provinha desse espírito, né? E é claro, não era só do espírito, mas havia uma associação dos dois. O que estava escrevendo era dele e do espírito. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Espírito atrasado, ele normalmente não vê espírito mais evoluído. Então, porque o perispírito vibra ali uma frequência mais alta. Então, André Luiz, o Hilário e o instrutor Raul não eram vistos pelos dois espíritos que estavam lá escrevendo. Nesse instante, anunciou Aulus atencioso: nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Quer dizer, o encarnado lá era um médium escrevente, né? Ele era um hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. Quer dizer, ele era controlado pelo espírito desencarnado que escrevia através dele. E manda-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos. Quer dizer, não estava escrevendo ali coisa boa, né? Através dos princípios de indução magnética. De vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, né, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajuste neste mistério. Quer dizer, o rapaz estava querendo escrever páginas escabrosas. Então ele procurou esse espírito que iria ajudá-lo a escrever, né? Imprimindo a voz significativa expressão, o Aulus disse: encontramos sempre o que procuramos ser. Finda a breve pausa que nos compeliu à reflexão, Hilário comentou: todavia será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita? Quer dizer, se levar esse rapaz que está escrevendo aqui lá para o centro espírita, ele vai escrever? Não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. E aqui ele vai explicar o que eles estavam escrevendo. Após inclinar-se alguns momentos sobre os dois, o instrutor elucidou com benevolência. Entre as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa, envolvendo a família em duras aflições. Houve um homicídio, a cuja margem
aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. Quer dizer, houve aí um crime, né? Uma moça, uma jovem, estava aliada a algumas causas aí nesse crime, né? O rapaz que observamos, amigo de operoso lidador da imprensa, quer dizer, esse rapaz com mediunidade ali, ele era amigo de um jornalista, possivelmente, bom, vamos ver o que ele faz. O rapaz que observamos, amigo de operoso lidador da imprensa, de um jornalista, é de si mesmo dado à malícia. E com a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema lá do assassinato, ao atender um pedido de colaboração do cronista, quer dizer, o cronista lá, o jornalista, chegou perto dele e falou assim: ó, escreve alguma coisa aí apimentada para publicar no jornal, né? E aí ele estava fazendo isso. O rapaz que observamos, amigo de operoso lidador da imprensa, de um jornalista, é de si mesmo dado à malícia, e com a antena mental ligada para os âmbitos mais deploráveis, desagradáveis do problema, ao atender ao pedido de colaboração do cronista, que ele é companheiro, encontrou no caso de que hoje se encarrega o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, quer dizer, da moça. Então, o espírito que estava escrevendo através do rapaz lá, né, era um perseguidor da moça, e ele então queria envolvê-la na trama, né? Interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, quer dizer, exagerar a participação da moça, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Quer dizer, estava querendo atingir a moça, né? Aí, aqui, eu acho que não tem detalhe do caso, mas talvez envolvê-la mais, né? E fazer com que todo mundo a olhasse com uma certa suspeita, e etc. Mas como indagou Hilário espantadíssimo? O jornalista, de posse do comentário calunioso, será o veículo de informações tendenciosas ao público, quer dizer, vai colocar lá no jornal. A moça ver-se-á de um instante para outro exposta às mais desapiedadas apreciações, e de certo se perturbará, né? Quer dizer, calúnia, ela vai ficar perturbada. Se perturbará sobremaneira, de vez que não se acumpliciou com o mal, na forma em que se lhe define a colaboração do crime. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, quer dizer, com quem, através do qual ele escreve, pretende alcançar o noticiário de sensação, esses jornais sensacionalistas, né? Para deprimir a vida moral dela, da moça, e com isso amolecer-lhe o caráter, trazendo, assim possível, ao charco vicioso em que ele jaz. Quer dizer, que então o obsessor estava manobrando o rapaz médium para desequilibrar a moça. Você desequilibra ela passa a beber, pouquinho, ela se desarvora, todo mundo passa a olhá-la com olhos de crítica e depois afeta a moça. E conseguirá, insistiu meu colega assombrado, quem sabe. E, algo triste, o orientador acrescentou: naturalmente a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. Quer dizer, que naturalmente ela pode ter escolhido esse tipo de prova em vida, né?
aliás, quando desencarnada, prova para enfrentar quando em vida. E se não puder combater com a força precisa, será mais justo dizer, se não quiser, porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. A que já se encontra ligada em princípio. Tudo isso por quê? Perguntou Hilário. A pergunta de Hilário pairou no ar por aflitiva interrogação. Todavia, Aulus acerenou-nos o ânimo elucidando. Indiscutivelmente, a moça, a jovem, e o infeliz que a persegue, o espírito, estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual, lá no umbral, antes da reencarnação com que a menina presentemente vem sendo beneficiada. Reencontrando na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro, quer dizer, o espírito que escreve, tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la na atuação vampirizante. Então, o obsessor quer obsediá-la, quer vampirizá-la. Aulo fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou. Entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Quer dizer, eles estão ali numa aula sobre mediunidade. Então, se for entrar muito nesse problema lá da moça com o obsessor, eles iriam fugir do assunto. Detenhamos-nos na mediunidade. O que ele quis dizer é o seguinte: os espíritos sempre dizem isso. Fomentar o mal é dar-lhe combustível. Emmanuel fala isso. Então, vamos dar assunto, buscando aliviar a atmosfera de indagações que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo, ponderei. O quadro sob nossa análise induz à meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Quer dizer, encarnados e desencarnados estão envolvidos aí no intercâmbio, sem perceber. Sim, concordou o orientador. Faculdades medianímicas em cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. É mediunidade por toda parte, em todos os ambientes. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. É por isso que os espíritos dizem o seguinte: quando eu falo, eu não estou falando só coisa minha. Eu estou falando coisa minha, eu estou falando coisa que os presentes estão pensando, eu captei, e eu estou falando coisas que os espíritos presentes estão pensando, eu também captei. Sim, concordou o orientador. Faculdades mediúnicas e cooperação do mundo espiritual surgem em toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrair os pensamentos que nos enobreçam. Então, orar e vigiar. Nós temos que procurar sempre resguardar o nosso pensamento aí de coisas ruins, para a gente estar sempre em sintonia com bons espíritos, sempre em sintonia com ondas mentais mais elevadas. Trabalho digno, bondade,
compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constitui os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias segundo leis universais que não conseguiremos ilugir. Então, como que eu evitar obsessões, influências espirituais aí, negativas? Elevando o teor de nossos pensamentos. Então, a gente tem de colocar rédeas curtas em cima de nosso pensamento. Em silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos a retirada. Falou: bom, já aprendemos o que a gente tinha de aprender aqui dentro do bar. Retomamos a via pública, saí do bar. Mal recomeçávamos a avançar, quando passou por nós uma ambulância em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. Quer dizer, a sirene iria talvez socorrer alguém, e aí sirene ligada num trânsito aí talvez congestionado. À frente, na ambulância, lá na frente, né? À frente, ao lado do motorista, sentava-se um homem de grisalhos cabelos, ali a moldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia. Quer dizer, um espírito com a roupa branquinha estava ali envolvendo esse homem aí já de cabelos grisalhos, né? Bom, em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Oh, inquiriu Hilário curioso, quem será aquele homem tão bem acompanhado? Paulo sorriu e esclareceu: nem tudo é energia viciada no caminho comum. Quer dizer, nós estamos lá vendo energias viciadas dentro do bar. Agora, aqui na ambulância, nós não estamos vendo energia viciada. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista, né? A ambulância deve estar indo ali para ajudar alguém, socorrer alguém. Aí o Hilário, que é o Zé Perguntinha, toda hora perguntava, falou: mas é espírita? Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa. Não, ele não tem que ser espírita. Ele pode ser espírita, protestante, católico, ateu, né? Afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Quer dizer, não era um médico bom, caridoso, né, generoso, que tinha o prazer de servir, de curar. Então ele tinha ao lado dele, disponível, um outro médico desencarnado que o ajudava, né? Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Quer dizer, não bastaria ser, eu sou espírita e médico, para receber, para ter ali do lado a assistência de um espírito elevado, não é? Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade.
ali era um médium bem assistido. Então imagina a vantagem disso. Vamos supor que tem alguém passando mal, né? Então a ambulância vai lá para atender. E chega lá, vamos supor que um exemplo, faz de conta que a pessoa está lá se estrebuchando na cama, com uma dor aqui, né? Ali na barriga, por ali, gritando ali. Esse médico, ele chega assistido por essa entidade também médica, com a sua visão de raio-x, já vê no ato que aquilo ali é um problema de pedra nos rins. E já fala ali pro médico, pedra nos rins. Na mesma hora ele capta aquilo, arranca lá da maletinha lá, aquela injeção lá, os copan, baralgin, sei lá, e injeta, pronto, acabou. A pessoa para de estribuchar na hora. Aí, possivelmente, manda ela depois, no dia seguinte, para um hospital para tirar raio-x, para ver lá onde que a pedra está. Bom, mas então, vejam o que um médico bem assistido, né, por uma entidade elevada, o que ele faz? Quanto sofrimento ele é capaz de debelar no ato, né? Bom, contudo, podemos qualificá-lo como médium? Perguntou meu companheiro Álvaro desapontado. Como não? Respondeu Álvaro convicto. É médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem. Quer dizer, ele capta os pensamentos dos bons espíritos que estão lhe ajudando, né? Voltando. É médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Então ele é médium daqueles bons espíritos. E com significativa inflexão de voz, acrescentou: como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados, tanto lá no barco quanto aqui, né, na ambulância. E por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas, né, que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Então, a tarefa mediúnica não está presente só dentro do centro, né? Em todos os lugares, né? Nos hospitais. Então, vou repetir aqui que eu me perdi. Como vemos, influências do bem e do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados, e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas, percebemos a presença de mediunidade, que as assinalam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade nos santuários do Espiritismo com Jesus, quer dizer, dentro dos centros espíritas, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Recordemos a eletricidade que, pouco a pouco, vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira, com um potencial de milhões de cavalos a vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar. Bom, aqui eu começo a fazer aqui uma comparação da mediunidade com uma cachoeira. Você tem lá uma cachoeira, a pessoa tem lá na fazenda dela uma cachoeira.
Mas a cachoeira sozinha lá não produz eletricidade. Para instalá-la, para produzir eletricidade, você tem de instalar ali os equipamentos, né? Um gerador, roda d'água, polias, né? Dependendo do tamanho do transformador. Bom, é preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar os recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Então você tem de colocar lá os equipamentos, né, adequados, ajustar, e depois a energia produzida no gerador, você sai dali, pode elevá-la, baixá-la, e depois os condutores elétricos levam ela lá para onde ela vai ser consumida. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica com irremediável desperdício. Quer dizer, sem os equipamentos, a cachoeira seria uma coisa bonita de se ver, mas ela não teria aí uma utilidade, você não estaria aproveitando esse potencial energético que essa cachoeira tem. O tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação. E rumamos, desse modo, para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera encontrariam necessário prosseguimento. Então, no próximo capítulo, né, nós veremos aí continuação dos trabalhos. Bom, então nós vimos aí que pode haver mediunidade em todos os ambientes, né? Mas que seja a mediunidade com Jesus, e não aquela mediunidade lá do boteco, né? E a mediunidade nos foi dada com objetivos superiores. Ela foi dada para curar, para servir, para elevar, para esclarecer, para tornar o mundo melhor. Vejam bem, através da mediunidade do Chico, nós recebemos aí 412 livros. Então, esses 412 livros do Chico, olha quanta coisa que ensinou ao mundo. E da agora para frente nós vamos ver esses livros espíritas alcançando em todos os países, né? Através da internet é muito fácil a propagação dos livros de Chico, né? Por exemplo, uma palestra simples igual essa aqui, tem gente ouvindo ela onde tem aí, na França, na Itália, na Espanha. Então, favorece muito aí a propagação do Espiritismo. Então, o capítulo, ele nos ensina uma coisa que todo mundo que tem esses vícios deve pensar bem. Olha, você fuma, gosta de beber aí, acha que isso é inofensivo? Não é, não. Tem alguém fumando e bebendo através de você. Amanhã você quer parar, você vai ver a dificuldade. É uma dificuldade grande. Quem já teve familiares envolvidos com bebida e com cigarro, sabe que é uma tarefa dificílima reverter a situação. Então, o capítulo deixa essa mensagem. Cuidado com o fumo, com a bebida. Nós não fumamos e não bebemos sozinhos. Entidades fumavam ou bebiam, né? E morrem, continuam fumando e bebendo através de encarnados. Então, o que mais? O capítulo mostra também o seguinte: vamos evitar bar, boate, ambientes semelhantes.
porque ali dentro está cheio de entidades ainda ligadas a esses vícios. E a gente deve procurar evitar, porque você não sabe se a entidade se ela tem alguma ligação de outras vidas com você, se ela vai chegar e vai te influenciar, né? Então, nós não somos impenetráveis a essas influências do mal. Então, nós somos melindrosos, nós temos vários defeitos que são portas de entrada às influências do mal. Então, quanto mais a gente puder não se expor, é melhor. Né? Bom, então é o que nós reservamos e agora temos 30 minutos aí para comentários e perguntas aí dos irmãos. Bom, meus irmãos, conforme a gente pôde ver no estudo de hoje, iniciando aqui já